Manual de Fitopatologia, volume 1, Princípios e Conceitos, quinta edição. Capítulo 2, Importância das doenças de plantas. Tópico 2.2, Epidemias brasileiras famosas. Tópico 2.2.1, O mosaico da cana-de-açúcar. O vírus do mosaico da cana-de-açúcar, o SCMV, foi introduzido no Brasil na década de 1920, provavelmente através de toletes contaminados trazidos da Argentina. Naquela época, a totalidade de nossas plantações era composta de variedades de Saccharum officinario, a cana nobre, assim chamada pela excepcional riqueza em açúcar que a caracterizava. Outra propriedade das canas nobres era a alta suscetibilidade a diversas doenças, destacando-se o mosaico. A disseminação do vírus foi rápida, a redução do porte dos canaviais marcante. O colapso que seguiu pode ser avaliado pela redução da produção que ocorreu entre os anos de 1922 e 1925. 1.250 mil sacos de açúcar contra 220 mil, 6 milhões de litros de álcool contra 2 milhões. Naquele tempo, felizmente, o álcool ainda não era utilizado como combustível nos automóveis. A substituição das variedades suscetíveis por resistentes ao patógeno foi a solução de sucesso para o problema. Tópico 2.2.2 A tristeza dos citros. No final da década de 1930, uma moléstia de causa desconhecida começou a chamar a atenção dos produtores de citros do estado de São Paulo. As árvores afetadas tinham seu crescimento paralisado, produção diminuída, seca generalizada de galhos e, por fim, morriam. Moreira, 1942, apropriadamente batizou a doença com o sugestivo nome de tristeza. Observações da época não deixavam dúvida que os sintomas eram mais severos na combinação laranja azeda, abre parênteses, citrus aurantium, fecha parênteses, enxertada com laranja doce, abre parênteses, citrus sinensis, fecha parênteses. Essa combinação é bastante resistente à gomose, doença do colo da planta, causada por Phytophthora, além de apresentar boas características agronômicas. Não era por acaso, portanto, que essa proveniente combinação representasse mais de 80% de nossos pomares. Enquanto os pesquisadores paulistas, e especialmente dos institutos biológicos e agronômico, tentavam elucidar a causa da doença e seu possível controle, a tristeza dizimava a citricultura paulista. Estima-se que 9 milhões de árvores, a quase totalidade dos pomares existentes, pereceram em pouco mais de 10 anos. Foi só depois de Meneghini, 1946, demonstrar a natureza viral, abre parênteses, Citrus tristeza virus, CTV, fecha parênteses, da moléstia, que métodos de controle puderam ser encontrados. Dentre eles, o uso de combinações tolerantes com a substituição de laranja azeda pelo limão cravo, abre parênteses, Moreira e colaboradores 1954, fecha parênteses, abriu caminho para o renascimento da citricultura no estado. Ler mais sobre o assunto no capítulo 32, item 32.2.3. Tópico 2.2.3 O cancro cítrico. A citricultura paulista, que lentamente vinha se recuperando do desastre que representou a tristeza, viu-se diante da iminência de novo colapso em 1957, com a descoberta de focos de cancro cítrico, Xanthomonas citri, subespécie citri, na região de Presidente Prudente. Neste caso, felizmente, a doença e seus possíveis métodos de controle já eram conhecidos. O cancro cítrico é endêmico no Japão e no Sudeste Asiático.
Seu agente causal havia sido introduzido na Flórida em 1910 e a erradicação foi o método de controle escolhido pelos americanos naquela época. Boxe 2.3. A operação, ao final de 30 longos anos, foi um sucesso, tendo a bactéria sido completamente eliminada de solo americano. Os custos deste sucesso, porém, não foram poucos. Ao final da campanha, 250 mil árvores e 3 milhões de mudas haviam sido destruídas. Boxe 2.3. O cancro cítrico de volta à Flórida. À custa de uma vigilância rigorosa, os Estados Unidos conseguiram manter-se livres do cancro cítrico por várias décadas. Para ter uma ideia, apenas no período de 1973 a 1981, as autoridades encarregadas da vigilância fitossanitária nos portos de entrada americanos interceptaram o patógeno nada menos que 4.003 vezes. Esta rigorosa vigilância, no entanto, não impediu que, em agosto de 1984, a doença fosse detectada em um viveiro de 23 hectares, no sul do condado de Polk, Flórida. As inspeções sistemáticas subsequentes a esta descoberta revelaram, até fevereiro de 1987, mais 23 viveiros atacados, distribuído por 9 condados. Estudos sobre o agente causal indicam tratar-se de uma raça diferente, Xanthomonas citri subespécie citri, mais especializada no ataque a mudas e pouco eficiente para infectar plantas adultas. A exemplo do que tinha acontecido na década de 1910, a erradicação foi o método de controle escolhido. 20 milhões de mudas foram destruídas na erradicação dessa forma menos agressiva da bactéria. A raça mais agressiva da bactéria, conhecida por forma asiática, também foi reintroduzida na Flórida em 1985 e em 1986, mas graças aos esforços de erradicação, a doença foi declarada erradicada em 1994. Bastou um ano para novo surto acontecer, desta vez na região urbana de Miami, onde os esforços de erradicação foram muito maiores, porém sem a mesma eficácia. Tanto a dispersão das árvores doentes como a resistência da população em aceitar que árvores de seus quintais fossem arrancadas impediram que o inóculo caísse significativamente. 10 anos depois, a passagem de 3 furacões pela região de Miami, que subsequentemente cruzaram a península da Flórida, dispersaram a bactéria para as regiões produtoras. A partir daí, o programa de erradicação do cancro perdeu força e foi definitivamente abandonado em 2006. Citado por Gottwald e Irey, 2007. Voltando para o texto. Com base nesses resultados americanos, os técnicos do Instituto Biológico optaram pela erradicação da bactéria como uma possível solução para o problema paulista. Estatísticas de 1957 a 1979 indicam que perto de 2 milhões de árvores foram destruídas nas regiões de Presidente Prudente, Bauru, Marília, Araçatuba e São José do Rio Preto. Com essa estratégia, a doença manteve-se por 2 décadas sob controle em todo o estado. A partir de 1996, porém, com a detecção no Brasil da larva minadora dos citros, abre parênteses, Philocnistes citrella, Lepidoptera, Gracilaride, Philocnistine, fecha parênteses. Houve um dramático ressurgimento do cancro cítrico em São Paulo, pois as galerias abertas pela larva aumentam enormemente a eficiência de infecção da bactéria, além de aumentar a severidade da doença. Figura 2.4. As injúrias provocadas pela praga tornam as folhas mais suscetíveis à infecção.
Numa folha intacta, a concentração mínima de inóculo para causar infecção é de 10 a 4 unidades formadoras de colônia por mililitro. Abre parênteses, UFC por ml, fecha parênteses, enquanto que com a lava minadora essa concentração cai para 10 unidades formadoras de colônia por ml. Abre parênteses, Cristiano e colaboradores 2007, fecha parênteses. Focos da doença, antes concentrados e facilmente eliminados do pomar, tornaram-se mais dispersos e de difícil erradicação após a lava minadora. Abre parênteses, Gottwald e colaboradores 2007, fecha parênteses. Como consequência, no final da década de 1990, a campanha de erradicação do cancro do estado de São Paulo intensificou-se com novas regras que determinavam a completa erradicação dos talhões, nos quais a incidência da doença fosse igual ou superior a 0,5% de árvores sintomáticas. Dessa forma, o cancro cítrico voltou a níveis pouco preocupantes. Inexplicavelmente, contudo, a regra do 0,5% foi revogada pelo governo do estado em 2009 e em 2012 já atingia 1,39% dos talhões de citros, registrando a maior incidência da doença desde seu primeiro relato, em 1957. A incidência estimada para 2016 já supera os 9% de talhões afetados pela doença. Tópico 2.2.4 O mal do Panamá e a banana maçã. O mal do Panamá, causado pelo fungo Fusarium oxysporum forma specialis cubensis, foi constatado no Brasil, em Piracicaba, em 1930. Naquela época, a maioria dos bananais do estado de São Paulo era constituído por variedades do grupo AAB, principalmente maçã, mas também prata e ouro. Estas variedades mostraram-se extremamente suscetíveis ao patógeno, a ponto de inviabilizar sua exploração econômica a partir do estabelecimento do fungo na plantação. A exploração dessas variedades tornou-se assim nômade, com os produtores migrando cada vez mais para o oeste. Um erro fatal, no entanto, acompanhou essa migração. As mudas utilizadas para formar os novos plantios eram obtidas a partir de plantas doentes, seja por ignorância do produtor, seja pelos rizomas contaminados, nem sempre exibirem sintomas da doença. Dessa maneira, as novas plantações já eram estabelecidas desde o princípio com o patógeno. Boxe 2.4. Hoje em dia, é praticamente impossível encontrar uma plantação sequer de banana-maçã no estado de São Paulo. Aqui, devido ao mal do Panamá, apenas variedades do grupo Cavendish, como nanica e nanicão, podem ser cultivadas, já que apresentam alta resistência ao patógeno. O produtor, não podendo cultivar variedades de melhor aceitação e melhor preço, sofre prejuízos. E ao consumidor resta apenas a saudade do perfume suave e do gosto marcante da delicada banana-maçã. Boxe 2.4 Fusarium oxysporum forma specialis cubensis. Disseminação lenta, mas contínua. As murchas vasculares, como o mal do Panamá, são causadas por patógenos de disseminação lenta, em nada semelhante à explosiva Phytophthora infestans, capazes de, como visto na Irlanda, causar grandes epidemias tão logo se estabeleça numa região. Aqui, ao contrário, a doença cresce lentamente e vários anos são necessários para construir uma epidemia. Isto não significa, porém, que as murchas tenham menor importância que as doenças foliares de rápida disseminação. Enquanto estas podem ser economicamente controladas com relativa facilidade por meio do uso de fungicidas, aquelas, depois de estabelecidas, são de difícil manejo.
Tópico 2.2.5 Carvão da cana-de-açúcar, da década de 1940 à década de 1980. Os usineiros paulistas foram tomados pelo pânico quando os característicos chicotes do carvão da cana-de-açúcar, Sporizorium citaminium, foram aqui vistos pela primeira vez em 1946 nas terras do engenho Tarumã, município de Assis. O levantamento fitossanitário levado a efeito naquela época também identificou focos da moléstia nos municípios vizinhos de Cândido Mota, Palmital e Maracaí. Alguns anos mais tarde, em 1951, os chicotes foram vistos na usina Monte Alegre, em Piracicaba. O pânico mostrou-se justificado. Algumas das variedades mais plantadas na época, como POJ36 e POJ213, eram altamente suscetíveis, e não raro, talhões dessas variedades apresentavam 100% de touceiras doentes. Um enorme esforço de substituição de variedades foi feito nos anos seguintes, aliado ao maior cuidado na produção das mudas. O problema pôde, assim, ser contornado e o carvão deixou de preocupar por várias décadas. Em 1975, a crise do petróleo levou o governo brasileiro a investir pesadamente, através do Proálcool, na produção de álcool carburante. A área ocupada pela cana-de-açúcar no estado de São Paulo aumentou de 760 mil hectares em 1976 para 2 milhões, 10 anos depois. Esta expansão foi feita quase que exclusivamente com uma única variedade, a argentina NA 5679, moderadamente suscetível ao carvão, que chegou a ocupar 45% da área plantada. Adicionalmente, a implantação dos novos canaviais, via de regra, não foi feita com mudas produzidas segundo a boa técnica. Viveiros, hogging, tratamento térmico, tudo foi esquecido na ânsia de produzir álcool o mais cedo possível. O resultado negativo se fez por esperar. Níveis de infecção de 30 a 40 mil chicotes por hectare eram comuns em várias regiões do estado, e mesmo nas usinas de maior tecnologia, como é o caso da usina Barra Grande, no município de Lençóis Paulista, a incidência de carvão chegou a alarmar, aumentando 10 mil vezes de 1981 a 1987. Figura 2.5. Sensibilizado pelo problema, o governo do estado, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, resolveu agir, limitando o plantio da variedade NA 5679 até o máximo de 20% das áreas de reforma e expansão, por propriedade, de setembro de 1985 até junho de 1986. Após esta data, o limite ficou estabelecido em 10%. Após esse crítico período, a epidemia de carvão perdeu o ímpeto. A variedade NA 5679, moderadamente suscetível, foi substituída com rapidez por outras mais resistentes. É razoável supor que o carvão, em um futuro próximo, deixará de preocupar os produtores e passará mais algumas décadas incógnito em nossos canaviais, à espreita de uma nova oportunidade para atacar. Tópico 2.2.6 O mal das folhas da seringueira. Brasil e Peru, até o início do século XX, eram os únicos produtores de borracha natural em todo o mundo. A totalidade desta produção era obtida diretamente da floresta amazônica, local de origem da seringueira, abre parênteses, Hevea brasiliensis, fecha parênteses, a partir de árvores que cresciam naturalmente na selva. Ainda em 1912, o Brasil detinha a posição de maior produtor e exportador. Em 1951, já éramos importadores de borracha, mesmo após várias tentativas e programas, abre parênteses, ProBor 1, 2, 3, fecha parênteses, para aumentar a produção.
Esse quadro persiste nos dias atuais, pois a produção brasileira de borracha representa apenas 1,4% da produção mundial. Em 2014, a produção nacional foi de 192 mil toneladas e respondeu por aproximadamente 47% do consumo industrial do país. O restante da matéria-prima para suprir nossas necessidades vem do exterior, principalmente do Sudeste Asiático, abre parênteses, Malásia, Tailândia, Indonésia e Vietnã, fecha parênteses. A aventura da borracha no Sudeste Asiático começou em 1876, quando o botânico inglês Wickham coletou sementes de hévia no Pará e enviou-as a Londres. Mudas originárias dessas sementes foram no mesmo ano remetidas para o Ceilão, abre parênteses, Sri Lanka, fecha parênteses, de onde se espalharam pelos países vizinhos, Vox 2.5. Hoje, pouco mais de um século depois, aquela região é responsável por mais de 90% da produção mundial de borracha. Box 2.5 Sir Henry Wickham e as sementes de hévia brasilienses. Sir Henry Wickham levou muito a sério a oferta que recebeu de seu compatriota Sir Joseph Hooker, o diretor do Kew Garden, de Londres, 10 libras esterlinas por cada 1.000 sementes de seringueira. Em 1876, Sir Wickham coletou 70 mil sementes de hévia brasilienses na região do Boim, perto de Santarém, Pará, às margens do rio Tapajós. Embalou-as cuidadosamente e remeteu-as para o famoso jardim botânico de Sua Majestade. As 700 libras esterlinas que deve ter recebido foram pouco pelo trabalho que fez. Um século depois, as plantas descendentes destas sementes eram responsáveis por mais de 90% da produção mundial de borracha. Retornemos, porém, ao início de nossa história. Das 70 mil sementes enviadas, 2.397 germinaram. Os seedlings permaneceram em Kew Garden por alguns meses. E no mesmo ano de 1876, 1919 deles foram expedidos para o Ceilão, colônia britânica na época. No ano seguinte, 22 seedlings foram levados a Singapura e destes, 9 foram plantados em Perak, na vizinha Malásia. Por mais incrível que possa parecer, quase todos os clones comercialmente em uso hoje na Malásia são derivados destas 22 plantas, cujas sementes foram tão bem escolhidas por Sir Wickham, nas margens do Tapajós, citado por Allen, 1984. O trabalho de melhoramento conduzido na Ásia, especialmente no Hubei Research Institute of Malaysia, abre parênteses, RRIM, fecha parênteses, em Kuala Lumpur, fazendo intenso uso de enxertia de gema para produzir clones com características bem definidas, constituiu-se num sucesso notável, enquanto que o material introduzido produzia anualmente 300 a 400 kg por hectare de borracha, os clones melhorados produziam facilmente 10 vezes mais. Voltando ao texto. Neste meio tempo, animados com o sucesso inglês no sudoeste asiático, os americanos da poderosa Ford Motor Company decidiram tentar o estabelecimento de plantações de seringueira no Brasil. O local escolhido para o projeto situava-se 41 quilômetros ao sul de Santarém, às margens do rio Tapajós, não muito distante da região de Boim, onde Wickham havia coletado sementes algumas décadas antes. O otimismo quanto ao sucesso do empreendimento era tanto que uma nova cidade, orgulhosamente batizada de Fordlândia, foi construída no meio da floresta. As coisas andavam rápidas naqueles tempos pioneiros. 4.000 hectares já estavam plantados em 1928, em grande parte com material botânico proveniente da Ásia. E realmente as coisas andavam rápidas demais, naqueles tempos pioneiros.
o ataque de microciclos Uley foi tão intenso que Fordlândia e seus seringais foram definitivamente abandonados em 1934. Um desbravador como Henry Ford, porém, não ia desistir de produzir borracha só porque um atrevido fungo sul-americano ousava derrubar as folhas de suas seringueiras. Um novo projeto foi iniciado naquele mesmo ano de 1934 em Belterra, alguns quilômetros rio acima. Como material genético foram empregados os clones asiáticos de mais alta produtividade que se conhecia até então. Tudo parecia correr bem, 6.478 hectares já se encontrando plantados em 1942. No ano seguinte, no entanto, Microciclos Uley atacou novamente. Ataque tão devastador que 2 anos mais tarde, o grande sonho de Belterra também foi abandonado. Henry Ford, que morreria em 1947, realista que era, reconheceu sua derrota, desistindo de produzir borracha em países mais próximos de suas fábricas. Ainda hoje, a exploração racional de Hevea brasiliensis na região amazônica é uma atividade de alto risco, mais próxima do fracasso que do sucesso. Os motivos para tal são inúmeros e estão fora do escopo deste capítulo. Inúmeros são também os motivos para o sucesso da exploração racional da seringueira no sudoeste asiático. Certamente nenhum deles, porém, é mais importante que a não ocorrência de microciclos Uley naquela região. Tópico 2.2.7 A vassoura de bruxa do cacaueiro. A vassoura de bruxa do cacaueiro, cujo nome sugere algo sobrenatural que pode causar malefícios para a cultura dessa espécie vegetal, na verdade é o nome de uma doença causada pelo fungo basidiomiceto Monilióptera perniciosa, abre parênteses, sinônimo de Crinipelis perniciosa, fecha parênteses. O nome da doença deriva dos sintomas induzidos por esse patógeno que deixa os ramos do cacaueiro secos como uma vassoura velha. Embora a vassoura de bruxa não tenha nada de sobrenatural, ela é a doença mais destrutiva do cacaueiro. Essa doença foi descoberta em 1895, no Suriname, e já tinha demonstrado seu poder devastador ao atingir a Venezuela, onde após 4 anos da sua constatação, a produção de cacau foi reduzida de 5.126 toneladas para míseras 119 toneladas. Há evidências de que essa doença já ocorria no Vale do Amazonas por volta de 1938. No entanto, o efeito devastador sobre a cultura do cacaueiro no Brasil, mais precisamente no estado da Bahia, somente foi sentido no final da década de 1980. Até então, o país destacava-se como o segundo maior produtor mundial de cacau, perdendo apenas para a Costa do Marfim, país situado no continente africano. Os produtores da Bahia eram responsáveis por 95% da produção brasileira de cacau e 20% da produção mundial. A área plantada com essa espécie vegetal era de aproximadamente 650 mil hectares. Mas eis que em 1989, o fungo causador da vassoura de bruxa foi encontrado pela primeira vez em plantações de cacaueiro no território baiano. Surgiram então suspeitas e até denúncias de terrorismo biológico, porém nada ficou comprovado. Independentemente de o patógeno ter chegado naturalmente ou pelas mãos do homem à maior região produtora de cacau do Brasil, o estrago foi sentido nos anos subsequentes. Para piorar a situação, naquela época os produtores baianos já enfrentavam uma forte queda no preço do cacau no mercado internacional, que despencou de $4.000 para apenas $650 a tonelada. Esse conjunto de fatores, mas principalmente a doença vassoura de bruxa, provocou o maior desastre socioeconômico nas regiões cacaueiras da Bahia. A produção de cacau, que foi de 390 mil toneladas em 1988, caiu para 123 mil toneladas em 2000.
Estimou-se que no período de 15 anos após a constatação da vassoura de bruxa, os prejuízos podem ter chegado a 10 bilhões de dólares. Diversos fazendeiros poderosos e ricos, considerados até então os coronéis do cacau, passaram de milionários a baganeiros. Regionalismo baiano atribuídos àqueles que vendem objetos usados. Das 250 mil pessoas empregadas nas inúmeras fazendas de cacau da região, 200 mil ficaram sem trabalho. Associado ao êxodo rural, diversas cidades tiveram redução significativa da população. Não bastassem esses danos, há notícias de que outra vítima foi a Mata Atlântica do sul da Bahia. Para pagar suas dívidas, os fazendeiros derrubaram e venderam como madeira milhares de árvores da floresta que antes sombreavam os cacaueiros. Estimou-se em 100 a 150 mil hectares de mata nativa destruída. Desenvolvimento de clones de cacaueiro resistentes ao patógeno, uso de agentes biológicos e práticas culturais para o manejo da doença têm contribuído para paulatinamente reerguer a cacauicultura na Bahia. Apesar de todos os esforços, o Brasil não voltou à posição de grande produtor e exportador de cacau dos anos de ouro, cacauicultura e continua sendo mais um importador desse produto. Tópico 2.2.8 A ferrugem da soja. Em maio de 2001, 2 meses após terem sido constatados no Paraguai sintomas da ferrugem asiática da soja, abre parênteses, Phacopsora pachyrhizia, fecha parênteses, foram observados em campos de cultivo do Paraná. As diminutas pústulas do patógeno, que individualmente não causam espanto, distribuem-se em grande quantidade no limbo foliar e provocam desfolhas nas plantas. Figura 2.6. Essa desfolha, que muitas vezes ocorre antes de os grãos formarem-se completamente, provoca prejuízos significativos à produção. Após a primeira constatação na região sul, rapidamente a doença foi observada nas demais regiões produtoras de soja do país, com velocidade impressionante. O cultivo contínuo da soja, graças ao uso de irrigação nos meses de inverno na região centro-oeste, garantindo presença de tecido suscetível durante todo o ano, aliado à favorabilidade ambiental ao desenvolvimento da doença no Brasil, forneceram condições ideais ao desenvolvimento de epidemias. E que epidemias! Já na safra de 2004-2005, focos de ferrugem foram observados em plantas de apenas 20 dias. Nessas situações, a epidemia não pode ser controlada e a perda é garantida. Até 2001, antes da chegada da doença ao país, o Brasil era o 8º consumidor de fungicidas no mundo. Em 2007, ele já era o 2º, principalmente devido ao crescimento de aplicações para o controle da ferrugem da soja. 2 medidas de manejo vêm atualmente sendo utilizadas pelos produtores, com o intuito de reduzir a frequência de pulverizações com fungicidas: o vazio sanitário e o plantio de cultivares precoces. O vazio fitossanitário é uma medida legislativa que, por meio de instruções normativas, proíbe o cultivo da soja na entre-safra dos diferentes estados do país. Essa medida contribuiu para a redução do inóculo no início da safra principal e atrasa o início das epidemias. Como consequência, a proteção das plantas pode também ser atrasada. O uso de cultivares de ciclo precoce visa a redução do tempo de exposição da cultura ao patógeno e também contribui para a redução do número de aplicações fungicidas. Variedades resistentes à doença vêm sendo intensamente buscadas e já há algumas sendo incorporadas ao controle da ferrugem da soja. Tópico 2.2.9 Huanglongbing em citros. A doença denominada Huanglongbing, também conhecida como green, esteve por décadas restrita aos continentes asiático e africano, onde sempre foi considerada a mais importante. Severa e devastadora moléstia dos citros. A doença é causada por uma bactéria habitante do floema,
Na verdade, até agora já foram descritas 3 espécies dessa bactéria, que uma vez no interior da planta não é mais removida. Trata-se, portanto, de uma doença incurável. Os danos são enormes, com o aparecimento inicial de setores da árvore amarelados, figura 2.7, seguido por um depauperamento generalizado da copa, redução na qualidade dos frutos e na produção da árvore. A dispersão da doença é garantida por pequenos insetos vetores, entre nós, Diaphorina citri, de difícil controle. A redução na produção é rapidamente observada e o controle da doença depende de uma ação cooperativa entre vários produtores de uma mesma região, dispostos a erradicar as plantas doentes e a combater a entrada do vetor infectivo. Essas medidas de controle devem ser permanentes e executadas de maneira homogênea em uma região produtora. Caso um produtor desista do controle, seu pomar passa a ser fonte de inóculo e de vetor para os vizinhos, e o controle da doença nesses vizinhos torna-se ainda mais difícil, pois exige maior frequência na erradicação e no controle do vetor. O custo de produção aumentou significativamente nas propriedades que combatem a doença, e muitas não conseguiram manter-se economicamente. Por esse motivo, a substituição de pomares de laranjas por campos de cana-de-açúcar está se tornando cada vez mais comum nesse início de século XXI no estado de São Paulo. A área ocupada por citros passou de 615 mil hectares no final da década de 1990 para 415 mil hectares em 2017. No entanto, a alarmante epidemia que se anunciava no início do século XX está sob relativo controle nos dias que correm, especialmente devido ao esforço de técnicos e produtores do estado de São Paulo em promover o manejo regional da doença. A incidência de talhões contaminados permaneceu estabilizada em 16% entre 2015 e 2017, demonstrando efetividade do manejo aqui executado. O sucesso obtido com o manejo do Huanglongbing no Brasil é único no mundo e tem garantido ao país a primeira posição mundial na produção de suco de laranja.